1 Coríntios, capítulo 3, dando sequência à série de estudos desta carta. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém vos engane, ou ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Nós vamos meditar no tema, o que precisamos saber sobre a igreja. Esse é o grande tema deste capítulo 3. Vocês se recordam que no capítulo 1 desta carta, Paulo falou sobre o glorioso chamado do cristão. E lembram que Paulo divide esse chamado em 3 áreas. Nós somos chamados para a santidade, nós somos chamados para a união com Cristo, e nós somos chamados para glorificar a Deus. No capítulo 2, a ênfase de Paulo não é sobre o chamado, mas é sobre o próprio conteúdo do Evangelho. E vocês estão bem lembrados que o conteúdo do Evangelho envolve a própria Trindade. Quando Paulo vai dizer que o Evangelho está centrado na morte de Cristo, o Evangelho faz parte do plano eterno de Deus, e o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra. Portanto, o Evangelho está ligado à Trindade. A morte do Filho, a eleição do... Vamos colocar numa ordem mais lógica. A eleição do Pai, a morte do Filho e a aplicação do Espírito Santo. Agora, no capítulo 3, Paulo vai falar especificamente sobre a igreja. Veja que ele falou sobre a vocação, falou sobre o Evangelho, agora ele vai falar sobre a igreja. E nesse capítulo, Paulo, mais uma vez, vai usar 3 figuras básicas, fundamentais. Em primeiro lugar, Paulo
olha para a igreja como uma família, e o alvo da família é a maturidade. Segundo, Paulo olha para a igreja como um campo, e o alvo é a quantidade. Terceiro, Paulo olha para a igreja como um templo, como um santuário, e o alvo é a maturidade. Ou melhor, o alvo é a qualidade. Vamos repetir. Paulo olha para a igreja em 3 perspectivas diferentes, como família, e o alvo da família é a maturidade. Segundo, Paulo olha para a igreja como um campo, como uma lavoura, e o alvo é a quantidade. Terceiro, ele olha para a igreja como um templo, como um santuário, e o alvo é a qualidade. Vamos então entrar no primeiro ponto deste capítulo. A igreja é uma família e o seu alvo é a maturidade. Paulo discute esse assunto nos versos 1 a 4 do texto lido. E esses 4 versículos, meus irmãos, tem sido um dos assuntos mais debatidos, sobretudo no século XX, porque algumas pessoas criaram uma teologia em cima exatamente desses 4 versículos, chamado a teologia do crente carnal. E eu quero, em primeiro lugar, dizer que Paulo não está ensinando nesses versículos a teoria do crente carnal. Como é que é essa teoria? Essa teoria foi popularizada pela Bíblia, ou melhor, por Scofield, e hoje já existe no mercado brasileiro a Bíblia de Scofield, onde muitas pessoas compram e podem comprar, sem nenhum problema, mas precisam estar muito atentos às notas de rodapé. Aliás, pegando uma carona, aproveitando o ensejo, tenhamos muito cuidado para não achar que as notas de rodapé das nossas Bíblias são inspiradas. Inspirado é o texto. As notas de rodapé não são inspiradas. Certo? Isso é muito importante dizer. Então Scofield criou a ideia de que a humanidade é dividida em 3 partes. O homem natural, que nós estudamos quarta-feira passada, que é o homem não convertido, e os crentes, os salvos, são divididos em 2 categorias. O crente espiritual, que é aquele que é dirigido pelo Espírito, e o crente salvo, mas carnal, que é dirigido pela carne. E esta teoria do crente carnal, ela diz mais ou menos o seguinte, que esse crente, embora salvo, quem está no trono da vida dele, não é Jesus, é o eu. Eu não sei quantos já leram algum livro de Bill Bright, e Bill Bright até usa uma ilustraçãozinha, que talvez vocês já viram, de um círculo, e no centro do círculo, que é a sua vida, está uma cadeirinha, onde o eu está no centro, e Jesus está do lado de fora do centro. Então, cria a ideia de que um crente pode aceitar Jesus como Salvador, mas não aceitá-lo ainda como Senhor. Esse é o crente carnal, ele recebeu Jesus apenas a metade de Jesus, apenas a parte que Jesus que lhe interessa. Ou seja, ele é justificado, mas ele ainda não está se santificando. Ou seja, esta teoria é espúria, é falsa. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está dando a entender que existem 2 categorias de pessoas salvas. Uma que recebeu Jesus como Salvador, mas que ainda não recebeu Jesus como Senhor. Aliás, quando você vai ver na Bíblia, a palavra Salvador vai aparecer no Novo Testamento 22 vezes, e a palavra Senhor vai aparecer 650 vezes. A grande ênfase de Paulo no Novo Testamento é crer em Jesus como Senhor. Paulo disse para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus. Paulo disse, em teu coração creres, e com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Então esta teoria do crente carnal é uma teoria falsa, e que nós não podemos embarcar nessa canoa. Por quê? Porque ela tem um falso ensino sobre arrependimento, que o crente pode ser salvo sem se arrepender. Ela tem um falso ensino sobre a segurança de salvação, porque dá segurança de salvação para uma pessoa que não tem uma vida séria com Deus. E ela tem um ensino inadequado do pecado,
e também de Cristo e da sua obra. O que é que Paulo, na verdade, está ensinando, irmãos? Ele está ensinando que um crente pode, num dado momento da sua vida, ter uma atitude carnal, ter um comportamento carnal, ter uma palavra, um gesto, uma atitude que seja influenciado pela carne. Mas longe de Paulo está dizendo que um crente salvo tem uma desculpa, tem a permissão para viver uma vida carnal. Para dizer, não, eu sou crente, mas Jesus não é o Senhor da minha vida ainda. Não, eu sou crente, mas quem manda na minha vida sou eu. Não, eu sou crente, eu sou salvo, mas eu ainda não estou me santificando. Bom, eu sou crente, sou salvo, mas eu não quero me arrepender ainda. Não, Paulo não está ensinando isso em absoluto. Isso é uma heresia. Absolutamente herético esse ensino. Bom, Paulo está dizendo que a imaturidade dos crentes de Corinto era conhecida por dois fatores. O primeiro fator da imaturidade dos coríntios é conhecida pela dieta espiritual. Pela dieta espiritual. Paulo diz, eu estou dando leite para vocês, porque vocês não podem receber ainda alimento sólido. E vamos entender isso, porque tem muita gente que não entende também o que esse texto quer dizer. Há alguns que pensam o seguinte, que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas na igreja podem receber determinado tipo de ensino na igreja, determinadas doutrinas na igreja. Aí, depois de um tempo que ele é maduro na fé, agora sim eu posso dar aquele outro tipo de doutrina para ele. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino na igreja, e mais tarde, só mais tarde, que eu possa ensinar esta ou aquela outra doutrina para ele. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está falando aqui da diferença entre leite e carne é uma diferença de aprofundamento. Deixa eu dizer isso. Você ensina as mesmas doutrinas para a classe do berçário, do hall de berço, das criancinhas, o mesmo assunto que você ensina num curso de PhD. É a mesma doutrina. Você ensina a criancinha lá no berço sobre a Trindade, sobre a obra da redenção, sobre a salvação, sobre a criação do universo. E estas mesmas doutrinas você ensina em profundidade, de acordo com a capacidade de retenção, de absorção, de maturidade espiritual. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está enfatizando. João Calvino dizia o seguinte, que Cristo é leite para os bebês e carne consistente para os adultos. Você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ele entenda quem é Jesus. E você pode ensinar num curso de pós-doutorado sobre Jesus, sobre a mesma verdade. A diferença não é uma verdade e outra verdade. A diferença é de aprofundamento desta mesma verdade. O que estava acontecendo com a igreja de Corinto era o seguinte, é que já havia passado muito tempo e a igreja estava ainda nos rudimentos da fé. Eles não tinham demonstrado ainda nenhuma maturidade de crescimento na palavra. Eles ainda estavam com o mesmo nível da classe infantil, de hall de berço. Eles não haviam aprofundado-se na palavra. E Paulo vai dizer com eles, vocês são crianças, vocês são bebês, vocês não estão crescendo na palavra, amadurecendo na palavra, se aprofundando na palavra. Eu queria que vocês abrissem comigo um texto que explicita e esclarece muito bem o que nós estamos querendo dizer. Abra, por favor, lá em Hebreus. Olha a argumentação da carta aos Hebreus sobre essa questão de passar o tempo e os crentes não crescerem, não amadurecerem, não a se aprofundarem na palavra. Veja capítulo 5 de Hebreus, a partir do verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém
que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Veja você que Paulo está dizendo que esse aprendizado, esse crescimento, não é apenas intelectual, não é apenas teórico. Paulo diz no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Por que os crentes de Corinto eram bebês? Porque eles ouviam e não botavam em prática. Eles ouviam e não botavam em prática. E Paulo está dizendo, é preciso que alguém chegue e ensine as mesmas coisas sempre para vocês. Porque vocês nunca exercitam o que vocês ouvem. Vocês são crianças. Então esse é o primeiro ponto, que Paulo identifica a infantilidade da igreja. É por causa da dieta que eles ainda usavam. Leite e não carne. Segundo fator que revela a imaturidade da igreja, a imaturidade é conhecida pelos relacionamentos. Então você conhece um crente bebê quando ele está sempre empolgado apenas com os rendimentos, ele não tem fome da palavra. Se você chama esse crente para estudar doutrina, ele diz, não quero saber do negócio de doutrina não, não quero coisa profunda de jeito nenhum, eu quero ficar sempre no leite, sempre nos rudimentos. Isso é prova de um crente maturo. Segunda prova de um crente maturo é quando ele, em vez de ter um relacionamento de harmonia, de cooperação, de edificar uns aos outros, ele está na igreja e a relação dele não é relação de comunhão, mas de partidarismo, de disputa, de grupo, onde ele cria dentro da igreja facções, divisões, grupos, partidos, e Paulo vai falar sobre isso. Agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe que não dá para pegar na língua portuguesa. Voltando lá para 1 Coríntios, olha aí por favor. Eu, porém, irmãos, versículo 1, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. A palavra carnais aqui do versículo 1 é a palavra sarkinoi, a palavra carne no grego é sarx. E sempre que vem um sufixo inoi, significa feito de. Como, por exemplo, as tábuas da lei, lá em 2 Coríntios 3,3, foram feitas de pedra. Significa aqui nenhuma censura no versículo 1. Feito de carne significa que eles eram humanos, que eles eram crianças, bebês, por causa da característica deles, do material com que eles foram criados. Todos nós, nesse sentido, somos carnais. Somos feitos de carne. Mas quando você vai ver, no versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Paulo já não usa a mesma palavra sarkinoi. Ele usa a palavra sarkikoi. E o sufixo desta última palavra já é diferente. Esse sufixo do ikoi significa segundo, ou caracterizado por. Paulo agora não está dizendo que eles eram crianças, significa que agora eles estão caracterizados pela carne, ou andando de acordo com a vontade da carne, ou fazendo a vontade da carne. E aqui há uma censura. E por que Paulo chama de carnais? Ele explica aí. Porque eles estão criando dentro da igreja partidos. Porque eles estão seguindo a filosofia do mundo, que dizia, eu gosto do filósofo tal, eu gosto do pensador tal, eu advogo a bandeira do expositor tal, e eles importaram esse tipo de pensamento para dentro da igreja, e eles diziam, não, eu sou de Paulo, eu gosto de Paulo, que Paulo foi o fundador dessa igreja, porque Paulo tinha uma teologia mais livre, onde não fica muito escravizado à lei,
e outros não, eu sou de Apolo, porque Apolo é um grande orador, porque Apolo veio de Alexandria, onde havia a escola de interpretação alegórica, e eu sou do partido de Apolo. E Paulo diz, vocês são carnais, na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Meus irmãos, partido dentro da igreja, Paulo vai dizer que é um sintoma de imaturidade e de carnalidade. Se você olhar hoje, por que as igrejas se dividem? Por que uma pessoa junta um grupinho de dentro da igreja, faz a cabeça desse grupinho e tira esse grupinho de dentro da igreja e forma uma igreja? Isso se chama imaturidade espiritual. Tanto do líder que capitania, quanto dos liderados que deixam de seguir o Senhor da igreja para seguir partidos de homens. Paulo diz que isso é infantilidade, que isso é carnalidade. O que Paulo está combatendo é a ideia de existir dentro da igreja o que ele chama de, o que nós chamaríamos de caudilhos, de gente que se levanta e permite que alguém na igreja o projete, que alguém na igreja o coloque num pedestal, que alguém na igreja siga a sua bandeira. Paulo diz que ele não aceitava isso. Eles estavam fazendo com ele, Paulo. Ele diz, não aceito isso. Isso é carnalidade, isso é infantilidade, diz Paulo. Nós precisamos estar muito atentos a isso, meus irmãos. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é maturidade. Nós não temos que seguir a homens, nós temos que seguir ao Senhor da igreja. Nós não temos que botar nenhum líder da igreja no pedestal. Nós não temos que dar nenhuma vazão, ainda vou expor isso daqui a pouquinho, a qualquer culto à personalidade. Paulo diz que isso é carnalidade e isso é imaturidade espiritual. Muito bem. Segundo ponto da nossa mensagem é olhar para a igreja como um campo. A igreja é um campo e o seu alvo é a quantidade. Você vai olhar isso dos versos 5 a 9. Paulo vai mostrar agora que a igreja é o campo onde Deus semeia. Cristo comparou o coração humano como um terreno onde a palavra de Deus é semeada. E a igreja é como que um campo que deve produzir fruto para Deus. Jesus disse que cada um de nós, de per si, é ramo da videira. E o projeto e o propósito do ramo é produzir fruto. Se ele não produzir fruto, ele é cortado e lançado fora. E agora Paulo vai mostrar para a igreja que, como campo, nós somos esses obreiros que trabalham nesse campo. E esse campo é a própria igreja. E tem gente diferenciada, aquele que prepara o terreno, aquele que semeia o terreno, aquele que rega aquilo que foi semeado, aquele que colhe o fruto na hora da colheita. Estamos envolvidos na igreja como um campo. E eu queria, para nosso ensino, destacar 4 verdades aqui. Primeira verdade, versículo 5. Observe você quando Paulo pergunta: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ele denuncia a infantilidade e a carnalidade da igreja no versículo 4, quando ele diz: quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E a primeira coisa que Paulo faz é esvaziar a controvérsia sobre o culto à personalidade, fazendo isso no versículo 5. O que Paulo está dizendo é que a ênfase deve recair sobre Deus e não sobre o obreiro. Quem é Paulo? Quem é Apolo? É interessante que na nossa tradução no português está quem, mas se você for para o original grego está no neutro. E Paulo nem pergunta quem é Paulo, quem é Apolo, não, ele pergunta o que é Paulo e o que é Apolo, ele pergunta no neutro na língua grega. E quando ele coloca isso no neutro, desvia a atenção das pessoas, dos pregadores, e concentra em suas funções. Este é um grave desvio da igreja desse século, meus irmãos. É que hoje as pessoas estão dando muito mais ênfase no mensageiro do que na mensagem.
no portador do Evangelho do que no Evangelho em si mesmo. E Paulo vai dizer, não pensem que eu sou um caudilho na igreja, não. Não me coloquem num pedestal, não. Quem é Paulo? Ou o que é Paulo? E ele vai dizer, Paulo é apenas um servo. Apolo é apenas um servo. E a palavra servo aqui é a palavra diácono. Aquele que serve. Não é para chamar a atenção sobre o servo. É errado concentrar a atenção no servo. Devemos olhar para o Senhor da seara. Paulo está dizendo com isso que na igreja de Deus não há donos, não há chefes, não há caudilhos, não há ninguém que possa ser colocado no pedestal, não há ninguém que possa ser incensado, aplaudido, condecorado. A igreja só tem um dono, só tem um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Paulo não está querendo menosprezar o obreiro, não é isso que Paulo está querendo, não é a intenção de Paulo. Veja vocês que ele no versículo 5, ele destaca a importância. O que é Paulo? O que é Apolo? Ele diz, servo por meio de quem crestes, foram usados por Deus, para levar o Evangelho, foram instrumentos que Deus usou, para que o Evangelho chegasse, para que eles crescem no Evangelho, mas o que está em destaque é o Evangelho, e não os instrumentos que Deus usou. E nós cometemos um grave pecado contra Deus, quando nós damos mais importância aos instrumentos do que ao conteúdo do Evangelho. Quando nós destacamos mais o pregador do que a mensagem. Quando nós escorregamos para a lateral do chamado culto à personalidade. Este é um dos graves problemas hoje. Se você perceber a grande ênfase hoje, se você ligar o rádio e escutar meia hora de um programa evangélico hoje, infelizmente, na maioria deles, você vê claramente a tendência ao culto à personalidade. A mensagem é botada em lateral. É a figura humana que está em projeção. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda lição que Paulo precisa ensinar para ajudar a igreja a resolver os seus problemas. Paulo ensina a diversidade de ministérios na igreja. Olha versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus chama uns para preparar o terreno. Deus chama outros para semear o terreno. Deus chama outros para regar a planta que foi plantada e semeada. E Deus chama outros para colher. Paulo está dizendo, há vários ministérios na igreja. Nenhum é mais importante do que o outro. E se vocês observarem, novamente, a ênfase dos versos 6 e 7 não é nem sobre aquele que semeia, nem sobre aquele que rega, mas a ênfase é sobre Deus que dá o crescimento. Preste atenção nisso. Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol na igreja. Nós não estamos brigando pelo nosso pedaço na igreja. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra, com o mesmo objetivo. É isso que Paulo quer ensinar para aquela igreja. Nós não estamos competindo na obra, mas estamos trabalhando todos para o mesmo Senhor. Não somos rivais, nós somos parceiros. Nós somos cooperadores de Deus. Mas ainda, quarto lugar, Paulo ensina a humildade de espírito. Ou seja, Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais na igreja. Versículo 8 ainda diz, ora o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar os holofotes em cima do homem, ela está roubando a glória que é de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Muito sério, porque aqueles que inadvertidamente ou conscientemente se permitem ser insensatos, colocados num pedestal, para se chegar ao culto à personalidade, estão roubando, estão tirando a glória que só a Deus pertence. Paulo diz que só Deus pode dar duas coisas. Primeiro,
Ele diz que só Deus pode dar o crescimento. Veja você os versos 6 e 7 que ele enfatiza isso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Crescimento numérico, o homem pode fabricar. Mas crescimento genuíno, verdadeiro, espiritual, só Deus pode produzir. Porque ninguém fabrica conversão. Ninguém sugestiona conversão. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Conversão não é produto de alguma coisa trabalhada teatralmente, onde você impõe um efeito emocional, psicológico sobre o auditório e você produz o fenômeno conversão. Conversão é obra soberana, milagrosa do Espírito Santo de Deus. E crescimento espiritual, só Deus pode realizar. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que só Deus pode recompensar os obreiros. No versículo 8, Paulo diz claramente isso. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Só Deus recompensa os seus obreiros. Nós temos que ter isso em mente. Às vezes, nós queremos ser movidos à base da recompensa humana. É bom ser encorajado, e Paulo em outros lugares ele recomenda a igreja a estimular uns aos outros, a fortalecer uns aos outros, a abençoar uns aos outros, a sustentar uns aos outros. Mas meus irmãos, nós cometeríamos um grave pecado se nós dependêssemos de recompensas e reconhecimentos e aplausos humanos para fazermos a obra de Deus. A recompensa vem de Deus, só Deus pode dá-la. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto e último ponto da nossa meditação. A igreja é um templo e o seu alvo é a qualidade. Vai dos versos 9, parte B, edifício de Deus sois vós, até o final deste capítulo. Paulo está tratando da igreja como um templo, como um edifício, como um santuário. Paulo está discutindo aqui a edificação da igreja local, o templo de Deus. E isso tem sido matéria de muito debate, muita discussão teológica. Mas eu queria hoje colocar 3 coisas fantásticas para os irmãos. Primeiro, cada um de nós, filhos de Deus, de per si, é templo do Espírito Santo. É templo de Deus. Querem ver isso? Capítulo 6, versos 19 e 20. De 1 Coríntios. Cada um. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Ou seja, o nosso corpo é habitação de Deus, é templo de Deus, é santuário de Deus. Agora Paulo, no capítulo que estamos lendo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer que a igreja local, que a comunidade onde você frequenta, também é a habitação de Deus. Olha aí. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você notar, todo o contexto ele está falando da igreja local. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele está falando da coletividade da igreja local, da assembleia local, da igreja local. Ele está se dirigindo à igreja de Corinto, como comunidade. Mas se você olhar em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, lá o apóstolo Paulo traz uma ideia diferente. Agora ele está olhando a igreja universal, todos os crentes, em todos os lugares. Esta igreja mística, esta igreja universal, composta de todos os crentes, em todos os lugares, também é a habitação de Deus. Capítulo 2, a partir do verso 19, Paulo diz assim, de Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular,
no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele está trazendo uma linguagem abrangente, universal, cósmica, para falar que todos nós, como igreja, somos santuários de Deus. Preste atenção que ele está falando agora da igreja como edifício, e ele está pensando em qualidade. E ele vai dizer que todos nós que estamos construindo esta casa de Deus, esse templo de Deus, vamos um dia ser julgados no nosso trabalho. Versículo 13, olha aí, 1 Coríntios 3,13. Ele está falando que vai existir um julgamento para nós. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois esse dia aqui é o dia do juízo, o dia da segunda vinda de Cristo, porque está sendo revelado pelo fogo. Se você ler em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 8, a vinda de Jesus vem em manifestação de fogo. E a Bíblia diz que esta maneira de você estar construindo e edificando a igreja, esta obra vai ser julgada. Deus está interessado em que construamos a igreja com qualidade. E é muito importante entender isso, que Deus não está procurando apenas número, Ele não está preocupado apenas com número, Ele não está preocupado apenas numa grande multidão, Ele está preocupado em que a sua igreja seja construída e edificada com qualidade. Nós temos que evitar, irmãos, dois grandes extremos na vida cristã. O primeiro extremo é aquilo que poderíamos chamar de numerolatria. Hoje nós estamos vendo as igrejas querendo mais e mais massas e números, e mais gente, mais gente, mais gente. E é preocupante isso, sabe por quê? Porque a tônica hoje é a seguinte: qual é a personalidade importante aí da sociedade que diz ser cristão para a gente chamar para dar um testemunho? E aí as pessoas são alimentadas por esse tipo de mensagem. Não é nem mensagem, é um testemunho de uma pessoa que nasceu hoje, nem sabe se nasceu mesmo. E chega e diz e fala e acontece, e o efeito passa, temos que chamar outro. E a palavra não é ensinada, a palavra não é debulhada, a palavra não é trazida, a riqueza do evangelho não é oferecida, e as pessoas são encantadas, porque criança gosta de espetáculo. Criança gosta de assistir tudo aquilo que é novidade. E Paulo está mostrando que a igreja precisa construir e se edificar, mas com qualidade. Com qualidade. Deus não está interessado apenas em números e atrair muita gente. Ou o momento em que Jesus Cristo, ao falar para uma grande multidão, e a multidão começa a sair, e os discípulos ficam ansiosos, preocupados, que Jesus estava perdendo o seu auditório, e Jesus não amacia o seu discurso e diz: quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. A edificação da igreja não pode ser em detrimento da verdade. Mas há um outro perigo, que é o perigo da numerofobia. Quando a pessoa se conforma em não ver a igreja crescendo. Onde a pessoa cria justificativas para tentar tapar o sol com a peneira. Para tentar justificar a sua esterilidade e a sua falta de frutos espirituais. Pois bem, queridos, mais uma vez, Paulo está dizendo para a igreja que a igreja não é nem do pregador, nem da congregação, ela é a igreja de Deus. Versículo 9, Paulo diz que nós somos edifício de Deus. Se nós devemos construir a igreja do modo que Deus quer, nós temos que olhar 4 princípios que Paulo nos dá aqui nesse capítulo, de como construir e edificar a igreja. Primeiro princípio: se nós queremos edificar a igreja do modo de Deus, do jeito de Deus, nós devemos construir sobre o fundamento certo. Versículos 10 e 11, Paulo ensina sobre isso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Veja você que o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, a pedra fundamental da igreja não é o Papa, não é um pastor, não é um missionário, não é uma liderança. Pastores e pregadores passam e morrem,
Somente a igreja edificada sobre Cristo sobrevive, porque Cristo está vivo. A igreja não podia ser edificada sobre Paulo, a igreja não podia ser edificada sobre Pedro, porque Paulo morreu, Pedro morreu, eles passaram, mas Cristo permanece para sempre. É isso que Paulo está querendo ensinar à igreja de Corinto. E é muito triste, queridos irmãos, que a tendência de Corinto está sendo reavivada nos dias de hoje. A igreja de Corinto tentou edificar a igreja sobre personalidades. Vamos construir a nossa igreja sobre Paulo. Não, vamos edificar a nossa igreja sobre Pedro. Não, vamos construir a nossa igreja sobre Apolo. Não. A igreja não é edificada sobre personalidades, mas sobre Jesus. Se você vê no capítulo 2, Paulo chega em Corinto e diz: eu nada quis saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A minha mensagem é Jesus. E agora Paulo diz: como prudente construtor, eu lancei o fundamento, e ninguém pode botar outro fundamento não. Esse fundamento já está colocado, e esse fundamento é Jesus Cristo. Quando a igreja abandona, meus irmãos, esta mensagem cristocêntrica, quando a igreja abandona a fidelidade à Bíblia, ela precisa partir para novidades. Prestem atenção nisso. Leiam o que vocês estão vendo ao redor de vocês. Sempre que uma igreja desencanta-se com a suficiência das Escrituras e começa a pregar outro evangelho, aí tem que ter uma novidade para atrair o povo. E as novidades, elas vêm e elas passam, como passam os pregadores. Vem a novidade, por exemplo, espírito territorial. Aí começa a ensinar o seguinte: você não pode chegar numa cidade e começar a pregar o evangelho logo. Primeiro você tem que chegar numa cidade, mapear a cidade e descobrir onde estão os principados e potestades. Antes de amarrar esses principados e potestades, você não pode começar a pregar. Senão não vai ter jeito. E você não encontra Paulo fazendo isso em lugar nenhum, e nem Pedro, e nem nenhum dos apóstolos, nem Jesus. Aí chega outro e diz o seguinte: bom, o evangelho precisa ter um efeito físico nas pessoas. Então, para revelar que uma pessoa está cheia do Espírito, eu tenho que botar a mão nela, ela tem que cair. Se ela não cair, porque não está cheia do Espírito. E um pregador que não derruba as pessoas também não tem plenitude de Espírito de Deus na vida dele. Então as pessoas entraram por esse caminho. Vão botar a mão para derrubar o povo. E aí as pessoas já vêm preparadas para cair. Os diáconos já trazem até lençol e toalha para cobrir as pessoas, porque vai cair, está programado a cair. Aí passa esse efeito da goma de mascar, vem a questão: uma pessoa cheia do Espírito tem que dar risada. Aí a pessoa começa a dar gargalhada, não sabe por quê, mas tem que dar gargalhada. Aí esse efeito, essa goma de passar, passa também. E aí vem outra novidade, que é o G12, por exemplo. Tem que ter um encontro tremendo, porque se não tiver um encontro tremendo, a coisa não está boa. E aí chega, provoca trauma, provoca confusão, provoca divisão, e isso passa também. Daqui a pouquinho vem outro, e assim por diante, as novidades vão vindo. Por quê? Porque as pessoas perderam a perspectiva de que a mensagem do Evangelho ela é cristocêntrica. Nós não podemos abandonar a mensagem da cruz, embora esta mensagem seja escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo diz: eu não quero saber, eu estou determinado a pregar só Jesus, e o fundamento da igreja é Jesus. Paulo está dizendo que quando o crente deixa de edificar sobre o fundamento, ele então começa a naufragar na vida. Você já pensou você começar a construir uma casa sem lançar o fundamento? Ou se você lançar o fundamento errado, quando vier a tempestade, a casa vai cair. Porque não foi construída sobre o fundamento certo, que é a rocha, que é Jesus. Segundo princípio que Paulo ensina para nós, se nós queremos construir da maneira que Deus quer, nós devemos construir primeiro sobre o fundamento certo. Segundo, nós precisamos construir com o material certo. Com o material certo, versículos 12 a 17. Preste atenção que Paulo usa duas categorias de material: ouro, prata e pedras preciosas. Falam de um material permanente, belo, valoroso e difícil de ser obtido. Depois ele fala sobre 3 tipos de material também: madeira, feno e palha, que é um material temporário, ordinário, feio, barato e fácil de obter. O que representa esses materiais, meus irmãos? Esse material está falando
não de pessoas. Esse material está falando de doutrinas, de verdades. De verdades. O que na verdade está acontecendo é o seguinte: muitas pessoas estavam tentando construir a igreja com um evangelho imiscuído e misturado com a filosofia. Um evangelho secularizado, um evangelho centrado no homem, um evangelho misturado com outros ismos. Para Paulo, esse tipo de pregação era madeira, palha e feno. Paulo diz que se vamos edificar a igreja, nós temos que escolher o material. Tem que ser material nobre, tem que ser material duradouro, tem que ser material permanente, tem que ser material que resista ao fogo do julgamento. E aqui, queridos irmãos, é preciso, o obreiro precisa cavar, porque ouro, prata e pedras preciosas você não encontra na superfície, não. É preciso cavar na palavra, é preciso mergulhar na palavra, é preciso se alimentar da palavra, é preciso ir fundo na palavra, porque se o obreiro não cavar, não buscar, ele começa a só dar leite, porque palha e feno e madeira você encontra em qualquer lugar, está na superfície. Essa é a questão que Paulo está mostrando, e você pode saber que Paulo está falando de palavra, porque em toda figura que ele está usando, a palavra está no centro. Por exemplo, a palavra de Deus é alimento para a família, leite e carne. Segundo, a palavra de Deus é semente para o campo. Quando ele trabalhou o segundo ponto, que a igreja é um campo, então a palavra é a semente. Mas agora na terceira lição, que a igreja é templo, a palavra é material. Então você percebe que tanto para edificar a família, quanto para plantar no campo, quanto construir o templo, o material, a obra-prima é o quê? É a palavra. É a palavra de Deus. O ministro da palavra deve cavar fundo na palavra e trazer ao povo as riquezas insondáveis de Cristo, ouro, prata e pedras preciosas, e então edificar o templo de Deus, que é a igreja. Agora veja bem, querido, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu estou interessado em qualidade na minha igreja. E se você usar material errado, é o que Paulo chega a dizer, é como se fosse destruir o templo. Se você usar o material errado, você vai comprometer o templo, que é a habitação de Deus. Olha que coisa tremenda e séria que Paulo está ensinando para a igreja. Que uma maneira de destruir o templo, a igreja, é ensinar errado. E Paulo procura mostrar aqui para a igreja que nós devemos edificar, construir, queridos, para a eternidade. Que nós, como pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola dominical, proclamadores do evangelho, nós não podemos ser remissos, ser lerdos ou sermos preguiçosos no estudar, no investigar, nos aprofundarmos na palavra de Deus, para que nós possamos construir com ouro, com prata e com pedra preciosa. Pregadores e professores preguiçosos vão ver uma grande fumaceira no dia do julgamento. O material que eles usaram para edificar não vai resistir ao fogo, e diz Paulo, eles não vão receber a recompensa. Terceiro e penúltimo lugar, se nós queremos construir do jeito que Deus quer, nós devemos construir de acordo com o plano correto. Versículos 18 e 20. E aqui, meus queridos irmãos, é uma coisa fantástica, que há uma sabedoria do mundo. Paulo está dizendo isso aqui: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça por estudo, para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Há alguma coisa que no mundo funciona. A sabedoria do mundo funciona para o mundo, mas não funciona para a igreja. Porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do mundo. Aquilo que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. Aquilo que o reino de Deus despreza, o mundo valoriza. O reino de Deus está em posição invertida, de ponta cabeça. Bem-aventurado no reino de Deus é o humilde de espírito, não é o arrogante, não é o bravo. Bem-aventurado no reino de Deus é o que chora, não é o que faz os outros chorarem.
Bem-aventurado no reino de Deus é o puro de coração, não é o galã conquistador. Bem-aventurado no reino de Deus é o manso e humilde de coração, não é aquele que tenta dominar os outros à força, com crueldade. Vejam vocês que maior no reino de Deus é o que serve, não é aquele que é colocado num pedestal e todos ficam incensando e bajulando. Então Paulo está dizendo que se nós queremos construir, nós temos que construir a casa de Deus, a igreja de Deus, com o plano certo. A igreja que imita o mundo pode ter sucesso no tempo, mas vai se cobrir de cinzas na eternidade, porque a obra dele não vai resistir ao fogo. Finalmente, se nós queremos construir do jeito que Deus quer, em quarto lugar, nós devemos construir com a motivação certa, versos 21 e 23. E qual é a motivação certa de trabalhar na igreja, de construir a igreja, de edificar o santuário de Deus? Você pode olhar isso no verso 21. Porquanto ninguém se glorie nos homens. Qual é a motivação certa? É a glória de Deus. Toda vez que eu estou buscando a glória de homens e querendo glória de homens e botando o homem no centro, eu estou roubando a glória que é de Deus. Então a primeira motivação tem que ser a glória de Deus. E quando a glória de Deus é a nossa motivação, não vai existir partidos, não vai existir disputas, não vai existir querelas, não vai existir ninguém querendo ser mais importante do que ninguém dentro da igreja de Deus. Finalmente, queridos, para concluir, Paulo vai mostrar que a igreja é herdeira de Deus. E ela é possuidora de todas as coisas em Cristo. Se nós todos somos possuidores de todas as coisas em Cristo, por que é que nós vamos entrar numa disputa de partidarismo dentro da igreja? Todas as coisas pertencem a todos os cristãos. Por que rivalidade e competição? Paulo diz. Tire os olhos dos homens e coloque os olhos em Cristo, diz Paulo, e trabalhe para a edificação da igreja. E ele vai dizer de uma maneira muito bonita, aí nos versículos 22, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Não é a igreja que é nossa, nós é que somos da igreja. Pararam para perceber a diferença? A minha igreja. Não, não é a minha igreja, é minha, a igreja de Deus. Eu é que sou da igreja. Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Veja que a igreja é riquíssima, ela é herdeira de Deus. Tudo que o pai tem é do filho. Lembram que o pai falou para o irmão mais velho do pródigo? Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Viva tomando posse dessa riqueza. Não seja um crente mendigo, não seja um crente paupérrimo, não seja um crente maltrapilho, não seja um crente que mendiga as migalhas da mesa. Você tem toda a fartura da mesa do Pai. Tudo é seu, meu filho, aproveite isso. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vós sois de Cristo. Que coisa gostosa. Tudo é da igreja. Mas a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Eu queria terminar dizendo que nós devemos edificar uma igreja que não se torne cinza quando o fogo do juízo vier nos provar. Que tipo de material você está usando para edificar a casa de Deus? Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, nos alerte e aplique essa palavra para o nosso coração.